Estamos de volta com todo o seu e, nesse momento, prestigiando seu gosto pela arte e, claro, muitos artistas. A tela de hoje é da artista plástica brasileira Conceição Matos, que, como vocês estão percebendo aí, é fã de carteirinha da natureza. Olha que bela tela. Essa é uma planta também que eu gosto muito, é da família das musáceas. Musácea é a família das bananas, das bananeiras. Chama-se Strelitzia regina. Linda essa planta, adorei. Uma ilustração mesmo, né? Pois é, nós vamos agora para um assunto importantíssimo. Que tal falarmos agora sobre os avanços da medicina? Vamos agora ficar por dentro com mais um capítulo da nossa série Saúde. E hoje vamos falar sobre um assunto que me interessa profundamente, as células-tronco. E quem vem falar sobre o assunto, que está mais do que na moda, é o especialista em hematologia e hemoterapia, membro da International Society for Cellular Therapy, Dr. Adelson Alves da Silva. Obrigado pela presença. Tá bom, querido? Fique em casa, sinta-se em casa. Eu te falei em off aqui, é tudo verdadeiro, porque eu tenho muito interesse por esse assunto. Acho que vocês cientistas estão num caminho mais do que certo nessa história. E esse tema agora virou moda, está em voga, enfim. Para começar o nosso papo, vamos esclarecer o que são as células-tronco, para que elas servem. Bem, as células-tronco são células especiais que têm a capacidade de se transformar em outras células especializadas do nosso organismo, seja de tecidos ou de órgão. Elas seriam, como assim dizer, como se fossem o coringa de um carteado. Eles têm a capacidade, a coringa tem a capacidade de se transformar em qualquer carta do baralho. Então são essas, assim, de um modo geral, a definição do que são células-tronco para que seu público entenda, num linguajar bem acessível, o que são células-tronco. Agora, elas são sempre encontradas em cordão umbilical ou podem ser encontradas em outros? As células-tronco, as células-tronco adultas, elas têm dois sítios, dois locais preferenciais dentro do nosso organismo. Elas são oriundas principalmente da medula óssea, que é o interior dos nossos ossos, o tutano dos ossos, e no sangue do cordão umbilical, onde elas têm uma riqueza muito grande em quantidade. Então são esses dois locais principais em que o nosso organismo deposita ali as suas células-tronco. Olha, a histologia é um assunto que me interessa até porque sou botânico, eu tenho paixão por isso, mas é muito complexo, é muito difícil. E talvez a minha ignorância em relação à histologia, que é o estudo das células, então faça com que eu tenha essa loucura em ver essa história crescendo. E eu acredito sinceramente, até intuitivamente, sei lá, que nós vamos ser grandes surpresas em relação a isso. Sim. Agora, que doenças podem ser tratadas com sucesso em relação à célula-tronco? As células-tronco já são nossa conhecida há mais de 4 décadas. 4 décadas? Isso. Virou moda 40 anos depois? Pois é. Nós já trabalhávamos com as células-tronco nos transplantes de medula óssea. Então, as células-tronco da medula óssea já são usadas por transplantes no mundo inteiro há 4 décadas. Só que em 1998, o Dr. James Thompson ganhou um prêmio Nobel de Medicina quando ele demonstrou que essas células-tronco, além de poderem se transformar em células do próprio sistema sanguíneo, ela tem uma capacidade de se transformar em outros tipos de células, seja o sistema nervoso, seja de qualquer outro órgão do nosso organismo. Daí o crescente interesse pelas pesquisas e pela utilização de células-tronco naquilo que hoje se chama medicina regenerativa. Nós vivemos mais e é mister que vivamos melhor.
E as doenças degenerativas estão ocupando um espaço muito grande na vida de todos nós. E as células-tronco vêm exatamente preencher essa lacuna, quer dizer, trazer uma luz no fim do túnel para doenças para as quais a medicina já não tinha mais nenhuma arma. Então, é uma dádiva da natureza. Um dos principais objetivos da medicina é ajudar o corpo a se autocurar, fortalecendo o seu sistema imunológico. Que muitas vezes lê errada, por exemplo, vamos falar de câncer. Sim. Já que nós estamos falando de histologia. Certo. O sistema imunológico não lê a célula cancerosa, não entende Perfeito. a célula cancerosa como uma célula normal, né? Essa é uma teoria, né, vigente, ultramoderna agora, em que quando a célula nossa muda o seu padrão genético, em vez do organismo reconhecer aquela célula como um corpo estranho e passar a atacar, ela não entende assim e entende que aquela célula faz parte do seu portfólio de células. Então, aquela célula começa a se multiplicar indefinidamente. Ao contrário, existe como muitas vezes o nosso organismo entende que algumas células do seu próprio corpo são estranhas e passa a atacar e dá aquelas doenças autoimunes, as artrites, o escleroma, a esclerose múltipla e outras doenças autoimunes, o diabetes tipo 1. Então, nesse boom, né, essas terapias avançadas que estão sendo, que estão vindo com as células-tronco. Né? Por isso que é importante que as pessoas se conscientizem que a coleta do sangue do cordão umbilical é uma arma poderosíssima que o médico dispõe para muitas doenças que estão acometendo pessoas e para as quais a medicina já não tinha mais armas. Então é uma dádiva da natureza. As gerações passadas, a minha geração, outras gerações, não tiveram essa oportunidade de guardar as células suas ou dos seus filhos pensando nisso, nesses avanços da medicina. As gerações de hoje, as gerações atuais, têm essa opção. E é melhor você tê-las guardadas e não precisar do que você precisar e não tê-las. Esse é um recado que eu, como médico, que enfrento isso no meu dia a dia, né? Eu viajei o mundo inteiro para antes de... Nós conversávamos sobre isso agora há pouco, isso, né? Para trazer para o Brasil essa assertiva, quer dizer, da importância de se ter as células-tronco congeladas. Disponíveis. Exatamente. Eu tenho um amigo que é bastante conhecido da mídia, tudo, não vou citar o nome, e que ele fez isso. Sim. Ele congelou essa célula dos filhos. Sim. E ele diz o seguinte: espero não precisar nunca. Sim. Mas elas estão lá preservadas. Certo. Eu acho isso, porque, não sei, Adelson, uma coisa que me incomoda é porque o avanço tão grande da ciência, da tecnologia, da própria tecnologia médica, hoje, por exemplo, esses coquetéis mesmo do HIV, que combateu o HIV, a pessoa pode, inclusive, ter uma qualidade de vida, hoje não se morre, assim. Isso. É claro, é letal, mas não é como era antigamente. Sem dúvida. Eu não entendo como uma doença detectada no século XVIII, como é o caso do câncer, a gente não tem até agora nada. Tem químio, tem rádio, tudo bem, mas... E as células-tronco vêm de encontro a isso. Muitas doenças, doenças fatais, ela está acenando com uma projeção muito grande de melhoria, de controle dessas doenças. Muitas vezes o nosso objetivo não é curar aquela doença, mas controlar. A medicina, ela tem esse paradigma. Muitas doenças, ela não cura, mas ela consegue o controle, trazendo uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Isso é muito importante hoje, porque é um boom mundial. As pesquisas no mundo inteiro, há um mês eu fiquei na Inglaterra durante 3 meses, exatamente em contato com outros pesquisadores, com outros médicos. Minha função é essa, vendo os avanços
da terapia celular com células-tronco numa gama muito grande de doenças na chamada medicina regenerativa, né? Pesquisas que estão sendo feitas aqui e no mundo em trauma raquimedular, aqueles pacientes cadeirantes, esclerose múltipla que ceifa muitas vidas, esclerose lateral amiotrófica, diabetes mellitus tipo 1, aquele diabetes por agressão das células produtoras de insulina, e uma série... E o câncer mesmo. O câncer mesmo, o neuroblastoma, tem muitos trabalhos já mostrando a efetividade. Aí eu quero estar vivo para poder... Estaremos. Gostaria, estou com bastante idade, mas eu gostaria de estar vivo para acompanhar a cura, não o controle, a cura dessas doenças. Eu estava falando outra hora, um colega seu, da imprensa, da mídia, se esse ator que agora foi acometido por uma doença de curso bastante agressiva, se ele tivesse nas mãos, se ele tivesse suas células-tronco congeladas, ele estava com uma arma poderosíssima para a cura dessa doença. Porque é um câncer do sistema linfático, do sistema sanguíneo, e ele estaria com um percentual de cura muito forte, com suas células-tronco ali congeladas, preservadas, dentro dessa tecnologia que hoje o mundo inteiro está colocando à disposição das pessoas. Eu não tenho dúvida que você está certo, eu fico muito à vontade, porque você tem uma formação biológica, quer dizer, fico mais tranquilo nessa nossa conversa para dizer a você que é um dos maiores avanços da medicina nas últimas décadas. É comparável aos outros grandes avanços, não é? Os transplantes cardíacos, enfim, uma série de avanços da medicina. A terapia celular hoje está catalogada nesses grandes avanços. O mundo inteiro pesquisa, o mundo inteiro. Você imagina a minha alegria em saber isso, depois de tantos anos de prática médica, quantidade de pacientes que eu já atendi, que eu atendo, a minha equipe, e saber que muitos deles eu não tenho uma arma na mão para lhes oferecer num momento crucial como é esse. Nós estávamos conversando em off sobre uma matéria que nós fizemos, que nós gravamos, num banco de células, para que a gente pudesse ilustrar um pouco mais essa nossa conversa. Vamos assistir os dois? Pois não. Roda. Estamos aqui num serviço de coleta e armazenamento de células-tronco do sangue de cordão umbilical. Hoje, uma das principais fontes para se obter células-tronco, porque ele é menos evasivo, e todo o nosso processo se inicia no ato da coleta, no momento do parto. A coleta de sangue de cordão, ela acontece independente de ser um parto normal ou cesariano, tá? O procedimento é o mesmo. Então, o processo é indolor, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá? O contato que nós temos com o bebê é mínimo, só no nascimento mesmo. Então, o bebê nasce, o médico corta o cordão umbilical bem próximo do bebê. O bebê é entregue ao pediatra que está na sala de parto. Feito isso, nós vamos fazer uma limpeza no cordão umbilical, em toda a sua extensão, tá? E vamos realizar uma punção bem próximo aonde o médico cortou o cordão. Feito isso, todo o sangue do cordão que está na extensão, ele vai para uma bolsinha como essa, tá? Lembrando que todo o material cirúrgico ele é estéril e o profissional que está qualificado a realizar o procedimento, ele também está paramentado da forma correta, tá? Feito isso, ou então o sangue do cordão umbilical já veio para essa bolsinha, não tem mais sangue de cordão, nós aguardamos o momento em que a placenta sai de dentro da mamãe. Ao invés do obstetra desprezar esse material, nós aproveitamos porque a placenta ela é rica, os vasos sanguíneos da placenta é rico em células-tronco e nós encontramos um volume ainda adequado para a coleta. Vamos fazer novamente uma limpeza na base do cordão e na placenta, tá? E através da seringa nós vamos realizar uma nova punção, extraindo o sangue que ainda contém na placenta. Feito isso, o mesmo sangue coletado aqui e aqui, nós vamos estar colocando na mesma bolsinha, tá? O material em si, ele é depois identificado, a identificação dele, ela ocorre o nome da mãe, o nome do bebê, o hospital, data de nascimento e o enfermeiro que esteve fazendo o procedimento.
Feito isso, esse material ele vai ser armazenado num recipiente como este, um pote, onde nós temos um chip onde vai verificar a temperatura na qual o material vai chegar para o processamento. Tá? Nós vamos colocar eles juntos. Dessa forma. Feito isso, esse material, o enfermeiro vai colocar dentro de uma caixinha de isopor como essa, junto com um acumulador de frio, tá? Para manter a temperatura até que realmente chegue ao destino, que é o laboratório, onde ele vai ser processado. Após a coleta, nós recebemos o material aqui no laboratório, retiramos esse material do recipiente de transporte, retiramos o chip de computador ou registrador automático de temperatura e avaliamos a temperatura durante todo o percurso. Após isso, nós alicotamos ou tiramos pequenas amostras deste material para verificar a qualidade das células e depois nós fazemos efetivamente o processamento. O que é o processamento? É a retirada das células-tronco do sangue de cordão umbilical, porque só as células-tronco que têm interesse para o tratamento. Uma vez esse material imerso no nitrogênio líquido, ele pode ficar estocado por muitos anos, para poder ser utilizado na terapêutica mais tardiamente. Depois do armazenamento, essas células podem ser utilizadas a qualquer momento no decorrer dos anos e existe um aumento da necessidade de utilização dessas células. Pensando nisso, nós temos agora também um laboratório de expansão celular. O que é isso? É um laboratório que permite a multiplicação das células-tronco para utilização. Para fazer isso, nós, além de multiplicarmos essas células, a gente precisa fazer o controle de qualidade, para verificar se no núcleo, se no DNA dessas células não teve nenhuma alteração. E aí sim, com segurança, poder utilizá-las. Muito interessante. Agora, essas células-tronco só podem ser usadas pela pessoa de quem foi tirada a célula-tronco ou por outro membro da família? Pode ser usado também por outro membro da família. A compatibilidade com o restante do membro, as células-tronco do cordão umbilical, ela tem uma facilidade de ser compatível com os irmãos e com a primeira geração. Daquele paciente do qual foi extraído, além de servir, obviamente, para ele próprio. Então, estima-se que entre irmãos a compatibilidade seja em torno de 50%. Quer dizer, a chance de ser compatível em torno de 50%. Nos outros familiares vai para 30%, 10%, 5%. Então, a chance de você usar para a família é muito grande. Isso é uma coisa bastante interessante, porque o patrimônio genético da família está preservado ali, naquele momento. Isso, todos nós somos frutos de uma célula-tronco. Quer dizer, a célula-tronco-ovo foi quem fez toda essa maravilha que é o nosso corpo. Então, por que não usá-las quando esse mesmo corpo padece de alguma moléstia? Esse foi o start que deu nos cientistas há muitos anos atrás, no sentido dessas pesquisas caminharem rápido como estão hoje. Agora, existe um agente complicador nessa história, que é a própria legislação, né? Em relação da utilização das células-tronco. Como é que vigora a legislação brasileira nesse aspecto? A legislação para uso das células-tronco hematopoéticas, que essas células-tronco adultas, a legislação é muito tranquila, porque nós já usávamos essas células há 4 décadas. É uma rotina já no mundo e no Brasil.
E a legislação para a guarda do sangue do cordão umbilical é que houve uma legislação específica, porque isso foi um boom muito grande após o primeiro transplante com essas células-tronco lá na França, pela doutora Eliana Gluckman. Então, a legislação brasileira apenas fez uma legislação permitindo a guarda tanto para uso próprio, no caso para uso autólogo, quanto para uso halogênico, quer dizer, para uso para outras pessoas. Isso está totalmente vigente. O que às vezes as pessoas e as informações não chegam é sobre a legislação para células-tronco embrionárias. Isso é uma coisa que tem ainda muita polêmica. Polêmica alguns conflitos éticos, conflitos religiosos, conflitos políticos, e isso aí é uma coisa que só o tempo vai demandar tirar todas essas dúvidas, porque é uma série de conflitos. Hoje não existe ainda uma segurança para se usar essas células tronco embrionárias. Isso é um outro capítulo que essa sim eu acredito que vai demandar muito mais tempo, apesar das pesquisas estarem avançando também muito rapidamente. Mas as células-tronco hematopoéticas, que essas células-tronco que vêm do cordão umbilical, que é considerado células-tronco adultas, essa não, a legislação é tranquila, porque eu já usava isso há 3 décadas. Eu já fazia transplante de medula óssea com essas células, só que retirada da medula óssea, quer dizer, do interior dos ossos. Com a retirada do sangue do cordão umbilical é relativamente recente, quer dizer, na minha equipe tem uns 15 anos por aí. Querido amigo, muito obrigado, fiquei muito contente com essa nossa conversa. Por mim, continuaríamos aqui, mas acho que foi uma pauta que até excedeu o tempo que nos foi dado. Dr. Adelson Alves da Silva é pediatra, fez tão bonitinho, especialista em hematologia e hemoterapia, claro, para crianças, com toda certeza. Sem dúvida. E está conosco aqui. Muito obrigado. Na nossa próxima série Saúde, eu vou falar sobre as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, né, que são tantas. Enfim, obrigado, querido, por ter vindo. Eu gostei muito dessa nossa conversa. Eu agradeço a você, penhoradamente, a oportunidade que tive de me dirigir ao seu público, esclarecendo, tirando algumas dúvidas e colocando um ponto tão vital hoje na medicina. Obrigado, querido. Obrigado a você. Olha, gostou, né, bonitinho? Eu também adorei. Então vamos para um break rapidíssimo. Vou voltar com mais atrações aqui no Todo Seu. Já tem um musical com a banda Dr. Leo. Claro, gastronomia com um prato, diríamos, exótico. Me espera? Estou voltando.